como o Rolaser vai ter uma chance muito importante nesse Santos e Bahia. Tudo bem, não é o time ideal, o ideal talvez fosse Rolaser ao lado do Neymar e do Gabigol, para que a gente pudesse cobrar do Rolaser o máximo, né? Pô, tá jogando ao lado de boas companhias, um time titular. Tudo bem, é um time bagunçado, mas é o Rolaser titular contra o Bahia. E a ideia é que o Rolaser faça a função do Neymar e tenha pouca obrigação defensiva. Inclusive, o Tassiano deve marcar mais que o Rolaser sem bola. O Cuca quer extrair mais do Rolaser, já trouxe isso aqui. O Rolaser entrou no penúltimo jogo, não entrou no último, e a ideia é que ele seja esse 10. O Rolaser, na visão da comissão técnica, tem dificuldade para fazer lado de campo, então a ponta direita ali que faz o bom tempo, o Rolaser tem dificuldade, por isso que entrou o Miguelito, mas o Rolaser é visto como o substituto do Neymar. Não tem Neymar contra o Bahia, então tem Rolaser fazendo a função que ele mais gosta. Ele gosta de cair da direita para o centro, mas ele conversou com a comissão técnica que prefere ser esse 10. Ele gosta dessa função e vai jogar com liberdade contra o Bahia num jogo para a gente esperar esse Rolaser que a gente gostaria de ver em campo, um Rolaser que a gente não tem visto. Eu acho que cabe uma reflexão não apenas sobre o futebol do Rolaser, mas é um jogo interessante para a gente avaliar se os jogadores ficam mais à vontade em campo. Eu tenho visto um debate crescer sobre como os jogadores do Santos não têm muita personalidade. Então tomam decisões erradas tocando para o Neymar muitas vezes, cedem a bola ao pé do Neymar, conduzem e entregam para o Neymar. O Neymar é um cara que gosta das coisas bem feitas, que tem personalidade forte, que cobra os companheiros. Uns lidam de uma forma, outros lidam de outra. Então, claro que a ausência do Neymar é sentida. Óbvio que o Neymar e o Gabigol fazem falta, tecnicamente falando. Mas o Santos vai enfrentar o Bahia com um time talvez mais competitivo no aspecto defensivo. E acho que é um jogo interessante para a gente testar a personalidade de jogadores como Barreal e Rolaser. Jogadores que já foram destaque, que a gente espera mais e que tem tido atuações ruins. No lado direito existe essa dúvida se jogar o Miguel vale para o Miguel também. Que jogadores como Rolaser e Barreal, que devem ser titulares contra o Bahia, assumam essa responsabilidade na ausência do Neymar. Com o Neymar vai ser sempre protagonista em campo, fazendo a melhor ou a pior partida possível. É bola nele, falta nele, expectativa nele, se ele vai bem ele é gênio, se ele vai mal ele é horrível. Não tô falando do que eu avalio, tá? Tô falando em âmbito geral. Sem o Neymar, a grande esperança do Cuca é o Rolaser. O Rolaser vai fazer a função do Neymar em campo, vai ser o nosso camisa 10, e acho que é importante a gente avaliar com essa parcimônia, com esse asterisco. Esperar um grande jogo do Rolaser, mas dentro de um contexto em que ele não está com as melhores companhias ofensivas. Por outro lado, ele não vai ter a responsabilidade defensiva que muitas vezes ele tem. Ele entrando e faz segundo volante, entra e faz lado de campo. Dessa vez o Rolaser vai ser o camisa 10 na função contra o Bahia. Vai ser o meia, vai ser um cara com pouca obrigação defensiva, então que o Rolaser faça um grande jogo e seja talvez aí o nosso pilar técnico para essa partida que vai ser muito difícil contra o Bahia. O Bahia vive um momento difícil, perdeu para o Remo na Copa do Brasil, vai tentar se reabilitar contra a gente. O Santos tem reabilitado adversários, como reabilitou o Fluminense. É um jogo muito importante, um time mexido. Vai ter ali, como eu falei, João Ananias na zaga, João Schmidt no meio-campo, Mike sendo titular. Eu sei, não é o contexto ideal, mas o Rolaser vai ser titular na função dele. Então acho que mesmo com esse contexto, com esses asteriscos, a gente pode e deve esperar, pode e deve cobrar uma boa atuação do Rolaser e não só dele, uma boa atuação desses jogadores que talvez não estejam conseguindo render no máximo deles, que tenham perdido confiança, que vejam as críticas do Neymar. Então o Rony, o Barreal, o Escobar já foram alvos de críticas que viraram cortes, que viralizaram. No último jogo, a leitura labial indicou que o Neymar falou bando de burro, né? Tudo burro. Então, na ausência do Neymar que está descansando, que esses jogadores assumam a responsabilidade, também sejam protagonistas, porque o Neymar não vai estar sempre, ficando ou não, renovando ou não. A tendência é que nós tenhamos poucos jogos do Neymar pela frente, então que esses jogadores assumam o seu papel e Santos e Bahia vai ter Rolaser como titular.